Voltamos para o nosso terceiro bloco e hoje conversamos com o professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos. Destaco também a participação dos jornalistas convidados, lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Promotor, o senhor estava falando sobre essa legislação específica dos estados, eu gostaria que o senhor continuasse sobre isso. Isso é muito importante para as pessoas compreendam. O Brasil, apesar de ele se autodeclarar por meio de sua própria Constituição, ele constitui uma república federativa. Na verdade, o Brasil ele possui mais características de um Estado unitário descentralizado, já que a União ela detém boa parte das competências legislativas, quer dizer, a capacidade de legislar sobre quase tudo, e também o dinheiro, a arrecadação tributária. Depois ela repassa as obrigações que foram estabelecidas na Constituição e depois, posteriormente, por emendas. Mas veja que em estados federais, materialmente federais, profundamente federais, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, enfim, desses países federais também, os estados eles possuem esferas muito significativas de atribuições legislativas. Eles legislam sobre direito civil, sobre direito penal, direito processual. Quer dizer, cada estado tem sua legislação própria na matéria civil, da matéria penal. É claro que alguns princípios estão estabelecidos na Constituição, mas o mais importante, o mais profundo, as regras processuais e direitos mais específicos próprios de cada realidade são legislados pelas assembleias dos estados. Então, se nós quisermos pensar num Estado federal mais forte e verdadeiro no Brasil, nós temos de pensar nessa perspectiva e também com os recursos necessários para que esses entes desenvolvam a contento as suas atribuições. Por outro lado, aí sim, nós precisamos de um mecanismo, não só local, mas nacional de fiscalização para evitar a corrupção, principalmente com o fácil acesso hoje à tecnologia. Impedir-se que os gestores públicos, eles saquem dinheiro na boca do caixa, por exemplo, só façam pagamentos por meios tecnológicos, que eles tenham apoio, aí no caso, da própria União, de técnicos altamente qualificados para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas. Isso se nós quisermos desenvolver o Brasil, esse seria o melhor caminho. Eu vou mudar um pouquinho de assunto também, que eu tenho que aproveitar a formação acadêmica do promotor aqui com a gente, né? Eu vou copiar um dado aqui do INEP, das 106 instituições de educação superior públicas federais, com o índice geral de cursos avaliados da instituição referente a 2019, 71% atingiram aí os conceitos de 4 e 5 do indicador. A UFMA foi uma dessas universidades, né, com nota 4 e uma escala de 1 a 5. O senhor é professor, pesquisador aqui na universidade, como é que o senhor avalia esse resultado como um indicador de qualidade da educação superior brasileira? Veja, a universidade pública brasileira, sem dúvida, ela ainda representa no Brasil aquilo que há de melhor em termos de produção científica. Apesar de ela não vir tendo, nos últimos anos, a atenção necessária dos governos, principalmente do governo federal, em se tratando de universidade pública federal, porque há também as chamadas universidades públicas estaduais. Contribuem também para esse processo de qualificação do nosso ensino superior as universidades filantrópicas, eu poderia citar as PUCs. As PUCs, elas prestam um serviço muito relevante ao ensino brasileiro. Elas quase que se equivalem a um ensino público. Mas, justamente nas universidades públicas, que nós verificamos os grandes laboratórios, as grandes descobertas. Das universidades públicas saem os principais atores que estão na cena política brasileira, e esses atores não têm se comportado, mesmo saindo de boas universidades, da maneira que a nação gostaria que eles se comportassem, no sentido de levá-lo ao desenvolvimento. Mesmo com esse prestígio que a universidade pública tem no Brasil, ela ainda está muito distante dos rankings das universidades internacionais, sejam públicas ou privadas. As americanas, em regra, são privadas, elas assumem, em larga medida, também perspectivas filantrópicas, porque elas fornecem muitas bolsas para os principais talentos, independente de cor, raça, sexo, país, elas financiam os talentos, né? Ou as universidades europeias, como as alemãs, que, em larga medida, elas são públicas e são de excelente qualidade.
nós não estamos nesse ranking dessas grandes universidades. Estamos bem abaixo quando são feitos aqueles rankings internacionais. Geralmente, no Brasil, quem se destaca é a USP, por conta de alguns cursos que têm muito prestígio, ou a Unicamp, eventualmente, ou uma Federal do Rio de Janeiro, por conta do grande apoio da Petrobras. De modo que nós verificamos que temos muito a fazer no Brasil. O Brasil precisa passar por uma grande reforma do ensino superior. Nós precisamos redimensionar o ensino superior. Nós precisamos continuar com o ensino público, porque nós temos uma população muito pobre e nós precisamos dar oportunidade a essas pessoas para ascenderem socialmente e para contribuírem para o desenvolvimento do país, porque entre essas pessoas há muitos talentos e precisamos aproveitar esses talentos. Por outro lado, nós precisamos trabalhar muito com a gestão das pessoas, precisamos cobrar mais dos professores, mais dos pesquisadores e remunerá-los e compensá-los por todo o esforço que eles desempenham. Eles precisam ser muito bem remunerados, quer dizer, aquele que produz mais, aquele que é mais referenciado, aquele que produz uma invenção que terá impacto regional, nacional, global, esse deve receber um prêmio. Até hoje o Brasil não tem um prêmio Nobel. Então, isso é vergonhoso. Nós precisamos investir maciçamente em pesquisa. Então, a universidade é o espaço, é o locus em que isso pode ser desenvolvido. Mas nós temos de pensar muito na gestão, pensar muito nas vocações regionais. Nós não podemos ter universidades repetidas em todas as regiões. O Maranhão, por exemplo, ele tem vocação para determinadas áreas, pesca, por exemplo, área marítima, agricultura. Nós deveríamos estar investindo muito nessas áreas, em pesquisa, parcerias com a Embrapa, com outras empresas importantes de pesquisa. A universidade brasileira precisa estar mais conectada com o mundo globalizado, as conexões que estão estabelecidas para o desenvolvimento, mas isso precisa de dinheiro. Então, o governo precisa investir maciçamente em dinheiro, preparar toda essa juventude, para esse grupo a se tornar cientista, ocupar cargos na iniciativa privada, no setor público, e qualificar essas pessoas para que possam ensinar outros. Eles vão ocupar o espaço no ensino fundamental, que precisa de profissionais mais qualificados e bem remunerados, no ensino médio, nas escolas tecnológicas, enfim. Nós temos de pensar nessa perspectiva. Se o conceito da universidade pública brasileira ainda é mais alto, significa que o esforço maior tem se desenvolvido na universidade pública, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sucateamento. Mas nós precisamos investir muito mais. Sim. Adalberto, por favor. Promotor, nessa pegada ainda da educação, existe o raciocínio mais recente dessas forças políticas mais recentes que a gente tem observado, uma crítica muito contundente aí que se faz é justamente nessa questão do ensino, em que haveria aí uma preponderância de razões aí socioculturais, enfim, das ciências sociais mais especificamente, uma valorização maior dessas formações em detrimento de formações mais técnicas. A gente tem aqui o CLA, tem outros aspectos que podem ser bastante explorados, como o senhor falou, essa questão portuária é muito importante, ferroviária também, enfim, aproveitando o porto. O senhor concorda com essa crítica? O que fazer para dar um equilíbrio, Se é que precisa desse equilíbrio, o senhor concorda com essa versão de que damos mais valorização, valorizamos mais, damos mais preponderância para esse ensino social e humanista, digamos assim, em detrimento do técnico, da formação dessas profissões mais técnicas? E também lembrando que esse ensino de cálculos, enfim, mais relacionados ao ensino médio, e temos aí um resultado em termos de notas de avaliações bem abaixo do esperado. Essa pergunta é excelente, mas nós precisamos, eu só consigo respondê-la se nós tivermos em mente um projeto de Brasil. Então, não dá para nós determinarmos que determinados cursos são mais importantes que outros, sem sabermos o que nós queremos no Brasil. Então, o que eu quero que o Brasil seja daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Então, é a partir desse planejamento
que o gestor ele é capaz de definir quais seriam os cursos mais estratégicos. Isso não seria nenhuma perseguição, digamos, às áreas de ciências humanas ou de ciências sociais, ou eventualmente às ciências da saúde, que hoje seria pouco provável, para garantir maior número de vagas para as ciências mais duras, as ciências da tecnologia, engenharias, enfim. Mas nós precisamos ter em conta as vocações regionais e um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto de municípios. O que nós queremos no nosso Estado? Como nós queremos ver nosso Estado daqui a 20 anos? Quais são nossas principais vocações? Óbvio que, tendo em vista essas informações, nós temos de investir muito mais nessas áreas para formar uma massa crítica, um corpo altamente capacitado para tornar esse ambiente no nosso Vale do Silício. Porque se nós não fizermos assim, nós não teremos absolutamente nada nunca. Ficaremos espaço, generalistas. Agora, essa avaliação é fundamental. Mas essa questão de os cursos das áreas de humanas e ciências sociais serem mais procurados, isso acontece no mundo todo. Isso não acontece só no Brasil. Tanto que os Estados Unidos, eles recrutam os melhores alunos de todas as partes do mundo, brasileiros, inclusive, indianos, chineses. Eu próprio estive, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em vários momentos da minha vida, meus colegas eram praticamente todos asiáticos. Ou seja, os Estados Unidos eles recrutam os melhores talentos desses países, formam esses talentos, e esses talentos geram conhecimento, que vão gerar muito dinheiro para esses países, que geram patentes, descobertas, enfim. Isso em todas as áreas, não apenas nas áreas tecnológicas, na área de saúde, mas inclusive nas áreas sociais. Então, eles recrutam esses talentos porque os americanos optam por áreas, digamos, mais tranquilas, que vão exigir menos esforço a longo prazo. Então, as ciências duras, elas não atraem toda a juventude. Elas atraem talentos que estão dispostos a investir nessa seara do conhecimento. Bom, a gente tem que encerrar o bloco aqui. Kátia, você vai fazer a primeira pergunta no próximo bloco. A gente volta já já, não sai daí.